Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a tua graça, direção, em favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios do teu Espírito, da tua doce presença aqui nesse lugar, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, que o Senhor em nome de Jesus possa fazer com que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, limpa o nosso coração de todo mal, trata, Senhor, o nosso ser, e que pelo teu Espírito nós possamos viver de tal forma que possamos vencer o pecado. Nós oramos e em nome de Jesus repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar de nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós vimos no culto passado, aí no capítulo de número 15, no início do capítulo de número 15, que Jesus estava na região de Genezaré. E na região de Genezaré, Jesus foi confrontado ali por fariseus e mestres da lei, que questionavam ali mais uma vez a conduta, agora não de Jesus especificamente, mas dos discípulos de Jesus, que diziam eles que não lavavam as mãos antes de comer. E nós vimos aí todo o conflito que havia entre essa prática, que era uma prática lícita, mas que havia um conflito ali com aquilo que os fariseus e mestres da lei acabaram trazendo ali como tradição e colocando, dando status a essas tradições, um status espiritual que, na verdade, essas tradições não tinham. Nós vimos todo o embate de Jesus com eles, né? Todas as falas de Jesus com eles, e depois Jesus ensinando ali a multidão acerca da hipocrisia daqueles homens, né? E como eles realmente deveriam tratar essas questões, e nós aprendemos com isso certamente também. Agora, meus irmãos, o texto nos diz, logo no versículo 21, que Jesus sai daquele lugar. Jesus partiu dali de Genezaré. E por que Jesus parte dali? É importante pensar sobre isso. Em alguns momentos nós conseguimos perceber o porquê Jesus sair de um lugar para o outro. É claro que nós vemos Jesus fazendo uma espécie de uma peregrinação por diversos lugares ao longo do seu ministério, mas em alguns momentos a gente consegue saber o motivo pelo qual Jesus acaba se retirando de alguns lugares. Aqui, em especial, para nós parece ficar muito claro que Jesus se desloca dali, justamente porque esses homens que estavam naquele lugar estavam justamente se colocando contrários ao seu ensino. Jesus sai dali porque a luz, meus irmãos, muitas vezes ela vai se mover daquele lugar, sair daquele lugar de onde ela é rejeitada. É isso que Jesus faz. De alguma forma, ele traz um exemplo próprio aqui, valida aquilo que ele havia ensinado aos seus próprios discípulos. Você lembra quando lá no capítulo de número 10,
né? O Senhor havia orientado os seus discípulos quando os enviou para que eles pudessem fazer uma temporada, né, vamos dizer assim, de evangelização, pregando as pessoas, curando pessoas. Jesus os orientou no capítulo 10, versículo 14, se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Ou seja, Jesus os orientou que eles deveriam deixar aqueles lugares onde eles não fossem recebidos, onde realmente houvesse resistência à pregação do Evangelho. Então Jesus traz aqui um exemplo pessoal, prático e direto aos seus discípulos daquilo que ele mesmo havia os orientado. Mas aí o texto também vai nos dizer que Jesus vai se deslocar para a região de Tiro e de Sidom. E é muito interessante que, embora tenha saído de um lugar por uma motivação, Jesus não vai a um outro lugar sem uma motivação. Nós vamos ver aqui, ao longo desse texto, que Jesus foi ali, nos parece que muito claramente com a intenção de encontrar ou cruzar no caminho de uma pessoa, de uma mulher gentia. O texto nos diz que era uma mulher cananeia. Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. A região de Tiro e Sidom, não sei se eu consigo explicar para vocês, não sei se vocês já observaram nesse período agora especial do conflito ali de palestinos e israelenses, né? Vocês já devem ter percebido, visto algum mapa na TV ou internet, que a Palestina ela fica à beira-mar, né? Uma faixa estreita à beira-mar. A região de Tiro e Sidom daquela época é mais ou menos ali nessa região da Palestina, mais acima, né? Mas também eram duas cidades à beira-mar. Jesus vai para aquela região, só que Jesus não realiza ali, naquelas cidades especificamente, nenhum milagre. O texto nos diz então que ele vai para a região daquelas cidades. Inclusive, agora me fugiu o nome, mas havia mais uma cidade entre essas duas cidades. Então Jesus vai para aquela região, próxima a essas cidades, mas ele não vai realizar nenhum milagre ali. Por quê? Porque o próprio texto já nos disse, você deve lembrar, que nós vimos Jesus falando, ai de você Corazim, ai de você Betsaida, né? Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que foram realizados em vocês, essas pessoas teriam se arrependido. Ou seja, Tiro e Sidom não viram os milagres que essas outras cidades tiveram o privilégio de ver. Nós podemos então concluir daqui que de fato Jesus não está nem em Tiro e nem em Sidom, mas em algum vilarejo ou cidade ali próximo a essa região. É interessante também porque essa região fica ao norte da região da Galileia, que foi onde Jesus mais transitou. Parece de fato que Jesus foi para lá, cerca de mais ou menos um pouco mais de 50 quilômetros acima da região onde ele mais transitou, justamente para encontrar essa mulher. Justamente para fazer algo que nós vamos detalhar aqui nessa noite, na vida daquela mulher. Jesus vai para essa região, não vai realizar milagres nessas cidades, está ali em uma cidade próxima, e o texto nos diz que agora quando Jesus passa por essa região, versículo 22, uma mulher cananeia, natural dali, vem a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. É interessante a gente entender aqui todo o contexto dessa passagem da vida dessa mulher. Primeiro, o texto nos diz que ela era uma mulher cananeia. É importante a gente compreender o que eram cananeus. Quando o povo de Israel é enviado para a terra prometida é essa terra de Canaã, essa antiga Canaã. Podemos observar assim, a antiga Canaã, a Canaã daqueles tempos. E você deve saber também, já deve ter ouvido falar, nos visto pregar, ou você mesmo leu lá na Bíblia, você deve saber que quando o povo chega lá, essa terra está ocupada. Haviam vários povos naquela região. Esses são cananeus. Eram pessoas de diversos povos que estavam ali naquela região. O Senhor ordena então que o povo de Deus possa vencer esses povos ali por meio de batalhas, e há inúmeras batalhas ali contra os povos daquela região.
Só que, embora haja uma certa vitória, embora o povo de Deus passe a ocupar aquela região, né, nós vamos ver ao longo da história que há muitos conflitos, vai e vem toda hora ali com relação a esses conflitos, e agora nos tempos de Jesus ainda há algumas pessoas de povos daquela região que acabaram ali de alguma maneira permanecendo, estavam por lá. É território de Israel, é território das cidades aqui dos judeus, porém há povos ali, vamos dizer que incrustados ali naquela região, que ainda estão ali naquela região. Por isso que o texto nos diz que uma mulher cananeia, natural dali, estava por lá. Então por isso é importante compreender, porque talvez a gente olhe para o texto e diga, essa mulher é uma mulher gentia, ela não é do povo judeu, ela não é uma judia, só que ela não é uma mulher gentia dentro de um território dos judeus, como assim? Exatamente por isso, por esses povos que estavam ali ainda, alguns povos remanescentes naquela região. Por isso ela é uma gentia, por isso ela não participa diretamente da fé dos judeus, por isso ela não acredita, o seu povo, na verdade, não acredita em Deus como seu Senhor, provavelmente, e a expectativa é que essa mulher, por ser uma gentia, não esperasse ali de alguma forma a vinda de um Messias Salvador, como o povo judeu esperava. Então, tudo aqui para ela é improvável. Tudo aqui para ela, no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, não é o seu contexto, não é a sua expectativa, não é aquilo que os judeus acreditavam, embora ela estivesse ali naquela região. Só que aí o texto segue nos dizendo que ela vai até Jesus gritando. É possível que ela tenha chegado até uma certa distância, talvez não tenha ido imediatamente tão próximo até Jesus. Por isso o texto nos diz que ela estava então gritando. Ela estava gritando o quê? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que ela estava ali afirmando? Que ela tinha uma filha endemoniada, sofrendo muito. Primeiro a gente precisa observar a infelicidade dessa mulher. Ela está clamando, ela está gritando, ela precisa ali que Jesus dê uma atenção para ela, porque ela está muito infeliz. A sua filha, ela diz, está endemoniada. Esse aspecto aqui é muito interessante, porque parece ser algo muito recorrente nesse tempo. Embora no Antigo Testamento nós não vamos observar com tanta frequência relatos de pessoas ali possessas de demônios, nos tempos de Jesus parece que é festa, em todo lugar, para onde Jesus andava. Os teólogos apontam que é possível que realmente houve uma manifestação maior, visível, de demônios ali possuindo pessoas pela presença de Jesus naquele tempo. Então, de fato, o inimigo está ali, vamos dizer assim, agitado com a presença de Jesus. Então, nós vemos isso com muita frequência. Ela está com a sua filha endemoniada, nós não sabemos se isso era algo recorrente ou se era algo pontual, se tinha acontecido naquele tempo. Nós não sabemos também como essa mulher conseguiu perceber isso, qual era a experiência desse povo em relação a isso, para que ela pudesse realmente afirmar com toda certeza que a sua filha estava ali possessa de demônios. Mas o que nós sabemos com certeza aqui é que essa mulher está sofrendo. Ela está sofrendo. Porque nós que somos pais sabemos que a dor dos nossos filhos é a nossa dor também. Nós carregamos muitas vezes conosco a nossa dor. Essa dor dos nossos filhos. E ela vê a sua filha nessa condição e ela sofre de tal forma que ela vai até Jesus, provavelmente sabendo que Jesus estava naquela região, ela vai com a intenção de encontrar Jesus. Olha que interessante isso, porque o texto nos diz que ela era daquela região. Também sabemos que Jesus não ia com tanta frequência por aquela região. Então isso nos leva a essa compreensão que, de fato, Jesus teve a intenção de passar por ali. Quis passar por aquele lugar. Quis que ocorresse esse acontecimento que está sendo narrado agora aqui nesse texto. O texto também nos mostra que ela procura Jesus em busca dessa cura da sua filha, dessa libertação dessa filha. E ela vai também com muita fé. Muitas vezes nós vamos
de alguma forma, olhar nos próprios textos bíblicos e tecer críticas àqueles que estão atrás de Jesus apenas atrás de uma cura. Porém, meus irmãos, nós vemos da parte de Cristo que não há uma rejeição. Nenhum de nós será afastado de Jesus por ir atrás dele com alguma necessidade. O que não quer dizer que, uma vez sendo alcançado ou não favor do Senhor em relação a essa necessidade, nós podemos viver a nossa vida sem Ele, como se isso não trouxesse nenhuma consequência. Não quer dizer isso. Porém, nós sabemos que o Senhor não nos rejeita de uma maneira instantânea apenas porque nos voltamos para Ele com alguma necessidade. É provável que a grande maioria de nós aqui tenha buscado Jesus num primeiro momento por uma necessidade. Porque passava por alguma luta, porque tinha alguma dor, porque sofria por alguma questão, e alguém nos apresenta Jesus, nos dá algum lampejo de alguma forma, sabemos de alguma maneira acerca de Jesus e nós vamos buscá-lo, quer seja na instituição, né, na igreja, no prédio físico, quer seja em casa, nós em algum momento acabamos buscando. Mas a grande maioria de nós provavelmente foi até Jesus por conta, primeiro, de uma necessidade. E saber então que Jesus não nos afasta por conta disso de uma maneira imediata é para nós uma certeza, sabe, de refrigério, de sabermos que vamos ser acolhidos, vamos ser cuidados de alguma forma pelo Senhor. Essa mulher pediu então aqui misericórdia. Ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Embora fosse ali uma gentia, ela demonstra aqui crer na promessa do Messias dada aos judeus. Como eu disse, por estar naquela região, embora não fosse do meio do povo judeu e talvez não professasse essa fé, ela certamente conhecia ou havia ouvido falar. Mas agora, mais do que ter ouvido falar, ela demonstra ter uma fé. Ela acredita nesse Messias enviado. Por isso, a expressão dela aqui, Senhor, filho de Davi, é muito emblemática. Ela não chama só Senhor. Ela não chama Jesus como um profeta, como quem encontra um profeta. Ela declara ter encontrado o filho de Davi, o Messias prometido ao povo judeu. Então isso é muito emblemático, é muito marcante. Alguma hora ela teve um encontro, alguém apresentou a ela a fé acerca de Deus, a promessa do Messias, e ela, talvez passando aqui na frente de muitos judeus daquela época, ela demonstra crer que Jesus é o Messias. Ela acredita que Jesus é o Messias enviado de Deus. Então essa expressão aqui é muito marcante. Ela não está atrás de um qualquer, de um curandeiro qualquer. Ela está atrás do Filho de Deus prometido e enviado naquele momento. Amém? Então ela acredita nisso, ela confia nisso. Por isso ela vai até ele, pedindo a ele misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Ela clama por essa misericórdia. Ela clama para que o Senhor faça algo para ela e, mais especificamente, para a filha dela, que está ali tomada por demônios. Provavelmente, essa possessão trazia ali também características físicas visíveis, quando lá no final do texto, no versículo 28, o Senhor declara que ela estava curada. Então, provável que essa possessão ali também trouxesse uma característica física visível, como de um aspecto de doença mesmo, de enfermidade. Nós não sabemos exatamente como ela estava, mas a probabilidade é que realmente isso tenha acontecido. Mas, meus irmãos, aqui agora a gente vai se deparar com algo que nós não nos deparamos em nenhum outro momento do ministério de Jesus. As palavras que Jesus vai liberar agora a essa mulher deveriam desencorajá-la. As palavras que Jesus vai liberar agora a essa mulher, nós, como eu disse, nós não vamos encontrar algo parecido em todo o seu ministério. Nós somos acostumados a ver Jesus justamente acolhendo,
abraçando, trazendo para perto, trazendo crianças para perto, enquanto crianças eram rejeitadas, trazendo mulheres para perto, enquanto mulheres eram rejeitadas, trazendo pecadores para perto, enquanto pecadores eram rejeitados, publicanos para perto, quando publicanos eram rejeitados. Mas agora a gente vai se deparar com Jesus que desencoraja essa mulher. O texto nos diz, no versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Como Jesus desencoraja essa mulher? Bom, primeiro, Jesus não lhe responde. Literalmente, o texto está nos dizendo que Jesus se fez de surdo. Tendo escutado aquela mulher, Jesus faz de conta que não escuta. Ele continua a caminhar, ele continua seguindo o seu caminho. Ele continua ali, seguindo adiante. Quais os motivos pelos quais Jesus parece não responder a essa mulher? Há duas possibilidades. A primeira, alguns apontam que Jesus talvez tivesse ficado hesitante sobre fazer alguma coisa àquela mulher diante dos judeus, por ser ela uma gentia. Por que Jesus ficaria hesitante em fazer isso, sendo Ele Senhor e Todo-Poderoso? Porque nós sabemos também pelos textos bíblicos que Jesus vem no primeiro momento em seu ministério para os judeus, que a partir do cumprimento dessa obra sobre os judeus, isso depois alcançaria os gentios. Mas que nesse momento aqui do seu cumprimento de ministério terreno, a intenção é que os judeus sejam alcançados, que os judeus contemplem ali a glória de Deus no meio deles. Mesmo sabendo nós, e Jesus com certeza tinha essa consciência, de que muitos judeus o rejeitariam. Então essa é uma possibilidade. Talvez Jesus tivesse ficado ali desencorajado também e tenha hesitado em ajudar aquela mulher, porque seus discípulos ali caminham com ele e ele não quer mostrar para eles que estava ajudando uma mulher gentia. Mas há uma outra possibilidade. Eu costumo acreditar mais nessa outra possibilidade. O fato de que Jesus possivelmente estava colocando à prova aquela mulher. Jesus conhecia a fé daquela mulher, porque embora não tivesse a encontrado até agora em nenhum momento, Ele é Senhor e conhece o coração de todas as pessoas, amém? Então Jesus conhece a fé daquela mulher. Quando essa mulher chega lá, nós sabemos agora, Jesus certamente estava passando ali com uma intenção, ele não foi passear ali aleatoriamente. Quando essa mulher chega perto, Jesus conhece a fé daquela mulher, sabe a força da sua fé, sabe até onde ela pode chegar com a sua fé, e Jesus vai então buscar colocar essa fé à prova, e nós vamos já entender por quê. Certo é que Jesus rejeita ali de imediato dar atenção a ela, não lhe responde, não lhe voltou palavra, não lhe respondeu palavra, diz o texto. Os discípulos de Jesus até tentam interceder por ela. O texto ainda no versículo 23 diz: então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Talvez quando nós vemos aqui os discípulos dizendo manda embora, nos dá a ideia de que eles estavam pedindo para Jesus expulsá-la. Mas não é essa a ideia. De fato, o que eles estavam querendo era como se quisessem que Jesus respondesse àquela mulher rapidamente, atentasse para ela de fato, para que pudesse mandá-la embora posteriormente. Jesus, olha aqui, tem uma mulher chamando, gritando, atende logo ela para que ela possa ir embora. Como nós sabemos disso? Depois pela resposta de Jesus, fazendo uma objeção a eles: olha, eu não fui enviado ainda para esse povo. Nós vamos ver já já isso. Jesus respondeu isso. Então deixa claro que se os discípulos não quisessem, ou quisessem apenas que Jesus expulsasse aquela mulher,
ele não precisaria responder isso. Então a resposta de Jesus nos deixa claro que os discípulos estavam querendo que o próprio Jesus atendesse aquilo ali muito rápido para que aquela mulher pudesse ir embora. Porém, meus irmãos, a intenção deles, embora pareça nobre, escondia ali um pouco da maldade do coração dos homens. Isso muitas vezes acontece conosco. A gente até manifesta algumas intenções que parecem nobres, mas que muitas vezes escondem o nosso coração perverso. Eles fizeram isso porque o próprio texto esclarece, pois vem gritando atrás de nós. Eles estavam preocupados, era com o estardalhaço que aquela mulher estava fazendo. Jesus, atende ela, porque está gritando muito, aqui é muita zoada, muito barulho, tem que liberar essa mulher, atende ela. É tipo assim, um desdém. Certamente sabiam, talvez pelas vestimentas, talvez pela fala, pelo sotaque, talvez, que aquela mulher não era judia. Jesus sabia, certamente eles sabiam também. Talvez fosse algo que fosse perceptível, visível. E ainda assim, sabendo que Jesus não veio nesse momento para fazer algo aos gentios, eles mesmos foram orientados, quando foram enviados por Jesus, a não fazer nada aos gentios. Eles falam assim, tipo, atende ela, para que a gente se livre aí dessa mulher barulhenta, zoadenta. Então, a intenção parecia nobre, mas o coração escondia perversidade, pecado. Nós devemos ter esse cuidado. Porque, meus irmãos, nós não podemos ter apenas intenções nobres ou ações nobres. O nosso coração tem que ser nobre também. O profundo das intenções tem que ser com nobreza. Quando nós falamos, por exemplo, de política, né? Há uma máxima aí que muitas vezes as pessoas dizem assim, rouba, mas faz. E meio que a gente foi se contentando com isso ao longo da história. Mas não pode ser assim. Pelo menos para nós cristãos, isso não é válido. Não é válido. Porque nós nos interessamos por aquilo que interessa ao Senhor. E o Senhor se interessa pela nobreza do coração. Pela pureza. O coração tem que ter nobreza, tem que buscar aquilo que é bom, que é aceitável, que é agradável ao Senhor. Então, em tudo que nós fazemos, não apenas devemos querer fazer o bem, precisamos querer também que do fundo do nosso coração as intenções sejam nobres. Eu não posso dar uma cesta básica para parecer bom, eu tenho que ser bom. O meu coração precisa ser bom. A gente, enquanto igreja, a gente não pode, por exemplo, comprar cestas, deixar aqui para ajudar as pessoas e simplesmente agir assim, sabe? Dá para ela, deixar essa pessoa largar de mão. Não, a gente precisa ter uma intenção nobre, de que o nosso coração queira o bem daquela pessoa. Assim o Senhor nos ensinou. Então os próprios discípulos de Jesus estão demonstrando aqui faltar essa nobreza em seus corações. Jesus os responde. Diz o versículo 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então, como eu disse a vocês, Jesus vai deixar aqui reafirmado, aquilo que ele afirma agora aos discípulos é uma reafirmação do que ele já havia demonstrado em outro momento. O seu ministério pessoal, terreno, aqui, ele vem inicialmente para ser exercido no meio do povo de Israel, do povo judeu. Ele vem no meio dos judeus. Isso, então, deveria, meus irmãos, talvez ter desapontado aquela mulher. Porque ela está próxima, certamente deve ter escutado Jesus falar isso aos seus discípulos. Ela vem se aproximando dele. E agora Jesus fala, olha, não foi para esse povo que eu vim. Não foi para eles. Só que essa mulher, ela não para. Ela insiste. Ela persiste. Porque ela não é uma das ovelhas perdidas de Israel. Mas ela é uma ovelha perdida também. E ela vai insistir então.
Ela continuou ali importunando Jesus, insistindo. Versículo 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Bom, essa mulher clama. Clama como se fizesse uma oração. Porque o texto nos diz que ela não apenas pede agora, ela não apenas deseja, ela adora ao Senhor de joelhos. Meus irmãos, pedir, ir até Jesus, querer dele algo, muita gente pode querer. Adorá-lo, só quem o conhece pode adorá-lo. Então ela vai até ele, insistente, porque sabendo quem ele é, ela vai não apenas mais agora com uma expressão de um desejo por aquilo que almeja, mas ela também o adora, ela o reconhece como Senhor. E diz isso: Senhor, ajuda-me. É um clamor, mas é um clamor ao seu Senhor. É um clamor, mas é um clamor àquele a quem ela agora demonstra, inclusive, respeito, obediência, ser uma serva, amar. Há muitas coisas aqui, talvez por trás dessa expressão. Então é algo como se carregasse aqui uma oração. Insiste essa mulher. O que Jesus falou, primeiro Jesus faz de conta que não a escuta. Agora Jesus deixa claro que ela não faz parte desse povo para o qual ele veio. Mas ainda assim ela insiste. Ela segue. Mas à medida que ela continua a importunar, Jesus vai mostrar agora o quanto aquela situação era inadequada, o quanto o pedido dela era inadequado, era inoportuno. Diz o versículo 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus deixa claro agora que não apenas ele não veio para ela, para o povo dela. Jesus ainda agora vai reforçar que ela não apenas não está incluída no meio do povo para o qual ele veio, mas seria uma espécie de uma quebra fazer para ela aquilo que ele veio fazer para o seu povo. Então ele diz aqui claramente: não é certo, não é o correto, mulher, tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não vim fazer para vocês. Vim fazer para esse povo aqui, para esse povo judeu. Esses são filhos. É o povo escolhido por Deus. E é no meio deles que o Pai me mandou fazer. Então não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aqui no meio dessa expressão, esconde também um pouco, né? E entenda isso, não que Jesus tenha sido preconceituoso, mas ele usou uma expressão que talvez aquela mulher fosse já acostumada a escutar, porque os judeus consideravam qualquer gentil como um povo inferior. E inclusive chamavam gentios de cães. Jesus diz: olha, não é certo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. É como se ele realmente quisesse usar aquela expressão que fosse comum, que era comum no meio deles, né, que muitas vezes provavelmente os gentios escutaram da parte de judeus, que eles eram cães, que eram cachorros. Agora Jesus usa essa expressão para mostrar a ela o quão baixo ela está no nível das prioridades, o quão distante ela está, a ponto de não merecer. A ideia de fato é essa, ela não merece. Ele não deveria tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas veja aqui, meus irmãos, que essa mulher, além de insistente, ela vai se demonstrar agora muito humilde. Diz o versículo 27, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Bom,
Se o desdém de Jesus já era um motivo para talvez essa mulher dizer assim, esse aí que é o Senhor, esse aí que é o Jesus que talvez já me falaram, ele nem liga para mim, ele nem olha para mim, ele nem me deu ouvidos, ele está me escutando clamar, mas ele seguiu, fez de conta aí que eu nem existo. Ela podia ter parado ali. Depois Jesus deixa claro que o ministério dele é para ser cumprido no meio do povo de Israel, e ela poderia pegar aquilo ali e dizer assim, olha, tem que desistir, porque ele não veio para o meu povo. E aí, não bastando isso, Jesus fala isso claramente a ela e mostra o quão inferior ela está. Mas ainda assim, essa mulher insiste. E como eu disse, ela não apenas é insistente, mas ela é humilde. Ela não desistiu. E ela não apenas não desiste de ir até Jesus, mas ela não vai agora tentar fazer algum tipo de argumento com Jesus para se colocar como incluída naquele povo que merecia esse favor dele. Talvez fosse essa uma reação de muitos de nós. Não, Senhor, eu mereço também. A gente faz muito isso. Quando a gente não é alcançado por algo, quando algo não vem em nosso favor, quando alguém recebe algo que nós não recebemos, a gente busca muito o argumento do mérito. Olha, mas eu mereço, fulano aí é pior do que eu, aí conseguiu. Fulano aí, eu estava aqui também, por que ele tem e eu não tenho? E a gente argumenta isso em diversas situações da nossa vida. E às vezes argumenta isso com Deus também. Senhor, fulano tem, eu não tenho. Fulano conseguiu, eu não consegui. Eu estou 300 anos na igreja, o outro chegou agora, já conseguiu, já faz, já tem. E a gente busca o Senhor muitas vezes com o argumento do mérito. Essa mulher, ela não foi até Jesus, depois de tudo isso, argumentar mérito. Ela reconheceu. Aqui está a sua humildade. Ela reconhece. Ela reconhece, de fato, eu não sou digno. Por isso ela concorda com Jesus. Então ela diz, sim, Senhor. Ela não tira o senhorio de Cristo. Ela continua concordando. Ele é Senhor. Ela não perdeu a sua fé por não ter alcançado algo de imediato com Cristo. Aqui, inclusive, nos alerta algo. Nem todas as nossas orações, e me arrisco a dizer que a maioria delas, não serão respondidas imediatamente. Mas isso não tira o senhorio do Senhor. Amém? Você entende isso? Não é porque a oração não foi respondida no seu tempo, no tempo que você esperava, que o Senhor perdeu o seu senhorio. Ele continua sendo o Senhor. E nós precisamos confiar nisso. Ele é Senhor. Então, não tendo ele respondido da maneira como ela queria, ela continua ali humildemente. Sim, Senhor. Meus irmãos, Davi, quando foi confrontado acerca do seu pecado pelo profeta Natan, ele foi forçado a reconhecer isso. De fato, ele havia pecado contra o Senhor. Paulo parece ter encontrado esse confronto ali também em algum momento da vida dele, ao ponto dele ter declarado, sou eu o pior dos pecadores. Ser confrontado a respeito da nossa natureza dói, meus irmãos, é ruim demais, porque nós queremos ser bons, mas quando nós somos confrontados acerca da nossa natureza e percebemos que nós somos maus, nós não temos mérito, nós não somos aqueles que deveriam receber algo de Deus, porque temos algo, porque entregamos algo. Não. Mas dói quando a gente é confrontado sobre isso. Dói. Porque a gente até se esforça para ser bom. Então a gente queria mérito. Mas essa mulher não faz isso. Ela vai até o Senhor humildemente, reconhece o seu senhorio e se coloca no seu lugar.
E aqui ela vai transformar o seu lamento, sua dor, o seu sofrimento e até uma certa rejeição que ela vem sofrendo. E como eu disse agora há pouco, é uma rejeição intencional de Jesus. Porque muitas vezes o Senhor vai fazer isso, Ele vai, forçar um trabalho maior da nossa fé. Lembre disso. Em muitos momentos o Senhor vai trabalhar a nossa fé. Quando você precisa ganhar massa muscular, igual eu assim, ficar forte assim igual eu, você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar o músculo, né? Ir pra academia, tem que malhar, tem que carregar entulho pro quintal, fazer alguma coisa. Você tem que trabalhar o músculo. Porque esse músculo trabalhado, né, ele ganha intensidade. João, a gente achou um cara no Instagram essa semana dizendo que se você vai para academia 2 a 3 vezes por semana, cada dia que você vai, você ganha 12 gramas. É luta, viu, gente, para ganhar massa. Cada dia que você vai, você ganha 12 gramas. O quê? Não é 12 por dia? É 3 por dia? Misericórdia, piorou. Em 3 meses, 1 quilo. Ah, tá. Ah, entendi. É para cada dia é 3 gramas. Se ele vai 3, ele ganha 12. É isso? Tá errado as contas aí, menino. Esquece a matemática. É difícil. Tá, vamos pular essa parte. É difícil. Quis dizer que é difícil. Vai ganhar 1 quilo de massa. 3 meses malhando direto ali, rotina ali, dedicado. Certo é, meus irmãos, que ganhar nessa vida vai exigir, em geral, esforço, essa dedicação. Na vida com Deus também não é diferente. Esse esforço, essa dedicação ali, ela é importante. Essa mulher suplica agora, mas ela também vai fazer isso de uma maneira intencional e muito inteligente até. E aqui é muito interessante, porque não ter desistido é um passo, mas não ter desistido de uma maneira inteligente, sabendo a quem ela está servindo, também é fundamental. Porque ela diz, sim, Senhor, mas ela, como poucas pessoas, consegue responder a Jesus com, eu diria que até com sabedoria. Como poucas pessoas responderam a Jesus ao longo do seu ministério. A gente talvez já ouviu muito falar, né, que Jesus utilizava das perguntas para tratar as pessoas, perguntava às pessoas, e muita gente tinha dificuldade com as perguntas de Jesus. Mas Jesus aqui, quando fala a essa mulher, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, sequer pergunta ele faz. Mas dali ela consegue dar uma resposta a Jesus. E aí ela diz, e aqui tem intensidade na sua dedicação, ali em continuar, sabendo em quem ela crê. Tem humildade em saber o seu lugar. E tem essa inteligência, ou sabedoria, que talvez o próprio Senhor já vinha dando a ela, em responder da maneira adequada. Então ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus usou a expressão ali que era simbólica em relação ao sentimento, né, ou tratar dos judeus para com os gentios. Ela vai usar essa mesma expressão para falar com Jesus, ou para trazer uma ideia a Jesus. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela transformou esse lamento em uma súplica ali muito, muito cheia de fé. Porque a fé, meus irmãos, ela consegue fazer com que nós venhamos a encontrar incentivo até naquilo que é desencorajador. Porque muitas vezes na vida da gente vai ser assim, as situações difíceis vão fazer o quê? Com que a gente fique desencorajado. A fé, ela encontra motivos para adorar, para persistir, para que continuemos até naquilo que parece
que nos desencoraja. Um diagnóstico conclusivo, decidido da medicina de que algo não vai tão bem, não tem mais saída, é degenerativo, não retrocede, não tem jeito, não tem tratamento. Uma falta de expectativa, porque o cenário, a conjuntura não ajuda, a economia não vai bem, o cenário não vai bem, a política não vai bem. Há muitas situações que são desencorajadoras, mas a fé, meus irmãos, ela consegue encontrar incentivo até nisso. E faz com que nós possamos, então, no meio dessas turbulências da vida, nos aproximarmos de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Jesus empurra essa mulher com desencorajamento. Primeiro não escuta, depois fala aos discípulos que o trabalho dele não era aquele, depois ele fala diretamente àquela mulher. Jesus desencoraja, mas o que essa mulher demonstra aqui é: Senhor, eu tenho tanta fé que eu não preciso da comida dos filhos. Eu preciso apenas das migalhas que caem da mesa, como um cachorrinho que come das migalhas. Meus irmãos, isso aqui é algo maravilhoso. Primeiro porque essa mulher, como eu disse agora há pouco, ela reconhece o seu lugar. Nós não temos mérito. Nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores do cuidar de Deus. Nós não somos dignos, meus irmãos, sequer do ar que nós respiramos. Nós não merecemos a salvação que Ele nos concedeu. Nós não merecemos porque nós somos maus. Porque não há um de nós que possa dizer: Senhor, vou para o céu, porque o Senhor olha para mim e vê perfeição. Não, o Senhor olha em nós e vê todos os dias nossos pecados. É maravilhoso que as pessoas nos olhem e vejam também em nós características louváveis, que sejamos admirados até por algumas pessoas, elogiados por outras. Mas, meus irmãos, o Senhor que nos conhece no íntimo, Ele sabe que de repente eu e você podemos ser a pessoa mais pacata desse mundo, mas Ele sabe quando no nosso coração a gente intenciona o mal do outro. Quando a gente deseja que o outro não se dê bem, quando a gente olha para o outro e deseja até a sua morte, o Senhor conhece. O Senhor sabe. Eu tive uma situação essa semana, aí eu estava dizendo para a Neuza, quinta-feira, eu estava dizendo para a Neuza, ontem eu estava na igreja pregando, pra gente, quem estava aqui quarta-feira deve lembrar, eu estava falando assim: olha, não sei o que, a gente não pode sonegar imposto, né? O crente, uma das coisas erradas que a gente faz é buscar sonegar imposto. Quinta-feira eu estava doido para sonegar imposto, porque eu descobri um negócio de imposto que eu ia ter que pagar, que eu falei assim: hoje eu estou com vontade, não vou fazer, fique calmo, mas que a vontade veio no coração, que eu fiquei assim: meu Deus, misericórdia, o povo tira todo um jeito assim, de roubar a gente do nosso dinheiro, deu raiva. Mas a gente vai fazer direitinho, vai dar certo. Eu estava dizendo para a Neuza, ontem eu estava pregando, ensinando na igreja, hoje quem está com vontade de sonegar sou eu. É isso que o Senhor conhece no nosso coração. Antes de brotar lá, o Senhor já nos conhece. Então nós não somos dignos. Então, meus irmãos, nós... é pura graça de Deus. É pura graça. Porque o lugar melhorzinho que a gente merecia era o inferno. O melhorzinho que a gente merecia se chama inferno. Mas o Senhor, pela sua profunda graça, vem com o seu favor sobre nós, nos salva, regenera e nos permite até ser chamados filhos. Mas essa mulher aqui, ela diz: Senhor, eu não quero o lugar do filho, eu não quero ser chamado de filho, eu não preciso da comida do filho. Um cachorrinho que eu sou, só preciso do Senhor, das migalhas que caem da mesa dos filhos.
Nos cultos atrás, meus irmãos, eu lembro de ter falado aqui acerca dos privilégios que a gente tem. Nós somos muito privilegiados. A gente pode estar aqui, escutar a palavra de Deus, quarta, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. A gente vai para casa, a gente bota lá e assiste uma pregação, escuta, vai no caminho. A gente abre a palavra de Deus. Mas a gente precisa ter a consciência que esses privilégios para nós, muitas pessoas queriam as migalhas daquilo que para nós é privilégio. Hoje há muitas pessoas, cristãos, homens e mulheres tementes a Deus, espalhados por esse mundo, que dariam tudo para estar num culto ao Senhor junto com a igreja, e não podem. Porque estão presos, porque são perseguidos, porque se saírem de casa morrem, porque se descobrir que são cristãos serão tirados do meio da sua família e levados presos. Ou simplesmente porque estão enfermos no hospital há muitos dias e não encontraram ainda uma saída para que eles possam voltar para a sua vida normal. Privilégios que nós temos, muitos só queriam as migalhas. Não despreze os privilégios que o Senhor te dá. Não despreze o privilégio espiritual de orarmos, de lermos a palavra, de estarmos na igreja, de podermos declarar que nós somos tementes a Deus. Não despreze isso, porque muitos só queriam hoje as migalhas. Muitos só queriam hoje as migalhas daquilo que nós temos em abundância. Aquela mulher declarou a Jesus: Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas. Então, se me deres as migalhas, eu já ficarei satisfeito. Aqueles que são conscientes, meus irmãos, de que não merecem, serão ainda mais gratos ao Senhor. Não deixe o orgulho tomar o seu coração. Não deixe que nós fiquemos orgulhosos, porque em algum momento nós já caminhamos há muito tempo, sabe? Nós já somos cristãos há muito tempo, a gente vai ficando orgulhoso. Às vezes a gente até começa bem, mas chega uma hora que a gente fica altivo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não deixe o orgulho tomar o seu coração. Mas aqueles que são conscientes de que não merecem, vão ser ainda mais gratos por qualquer migalha que o Senhor conceder. Assim tem que ser o nosso coração. Se vier muito, ótimo. Se não vier nada nessa vida, e o Senhor nos concedeu a salvação, já é demais. Ele não nos impede de orar, não nos impede de buscar, não nos impede de pedir, até nos orienta a fazer isso. Mas não se volte contra Deus se você em algum momento não alcançou aquilo que você queria, do jeito que você queria. Seja grato. Por fim, meus irmãos, nós vamos ver aqui o feliz resultado que Jesus deu àquela mulher. Diz o versículo 28, que Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Primeiro, ela encontrou o favor de Jesus para ela. Até agora parecia que Jesus estava se voltando contra ela. Agora Jesus mostra a bondade infinita que ele tem. Esse é o nosso Senhor. Ele tem o bem. Ele tem o favor. Ora, talvez estará trabalhando em nós e exercitando essa nossa fé, como eu disse agora há pouco, para que ela fique mais fortalecida, nos levando até o lugar onde possamos declarar isso de uma maneira mais intensa e até ser exemplo aos demais. Talvez se no primeiro momento Jesus tivesse curado e libertado a filha dessa mulher, bom, seria um bom exemplo. Mas é muito mais intenso esse exemplo para nós quando nós vemos tudo aquilo que ela passou até que Jesus fez o que fez. Nos enche ainda mais. Que maravilha é. Então, às vezes o Senhor vai nos levar a um lugar onde não apenas a nossa fé será exercitada, mas talvez ela vire até exemplo aos demais. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que enfrentamos, o que superamos. Acho que eu comentei aqui outro dia, se eu não comentei eu estou delirando.
mas tem uma cantora chamada Camila Campos, que ela está passando por problema de câncer, foi descoberto durante a gestação, ela grávida, né, ela, dores nas costas, descobriu um câncer já com metástase, né, já espalhado em várias partes do corpo. Ela é da igreja da Lagoinha, em Minas Gerais, e foi descoberto isso. E aí ela é muito atuante nas redes sociais, o marido dela é ex-jogador de futebol, e, sabe, conhece muita gente famosa, né? E aí as pessoas começaram a fazer campanhas de oração, pedindo a Deus por ela, pela saúde dela, da criança. Há uns dias atrás, anteciparam o parto, nasceu com saúde, a Sofia, parece o nome da criança, nasceu com saúde, graças a Deus. E ela continua lá na luta dela, do tratamento. E meus irmãos, assim, algumas vezes aparecem as notícias, eu vou lá dar uma olhadinha, apesar de não segui-la nas redes sociais, mas é o que parece, né, que muita gente tem sido fortalecida com a luta dessa mulher. A gente não sabe até onde o Senhor vai levar isso. O que já dá para saber é que nesse processo o Senhor tem fortalecido muita gente na fé dessa mulher. Que como nós, não merece o favor de Deus, mas ela mesma declara, tem contemplado a graça e o favor de Deus, como Deus tem sido gracioso com ela, com a família, com os filhos. Eu já tinha uma filha, agora tem outra. Então, às vezes, é isso que Deus vai fazer. Ele vai nos impulsionando nesse processo onde a nossa fé é exercitada, ela é fortalecida e até abençoa outras pessoas. Não despreze isso. Não despreze isso. O pastor John Piper, ele tem um livro que chama Não Despreze o Seu Câncer. Ele passou por um tratamento de câncer e ele testemunha e ensina isso. A gente precisa aproveitar esses momentos de fortalecimento da nossa fé. Mas além disso, Jesus não apenas fortaleceu, mas Jesus elogiou a fé daquela mulher. O texto diz, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Duas coisas interessantes aqui. Embora a fé de todos seja igualmente preciosa, todos aqueles que creem no Senhor, isso é precioso para Deus, a fé não é igualmente forte para todos. Há pessoas que terão uma fé maior do que outras pessoas. Em que isso implica, não que a fé fraca seja rejeitada, mas em que uma grande fé, ela será, além de motivo ou motivação para se alcançar grandes coisas, ela também será elogiada. E é isso que eu estava aqui falando com vocês. Talvez uma fé maior faça com que haja ainda mais impacto do favor de Deus, da graça de Deus sobre a vida nossa e de outras pessoas aí. Então a nossa fé, ela precisa ser exercitada pela leitura, pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra é clara sobre isso, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então ela vem e ela é exercitada na nossa vida. Então essa mulher tem a fé elogiada pelo Senhor. E por fim, alcançou aquele favor. Seja conforme você deseja. E aqui que fique claro. Jesus está falando, seja conforme você deseja, mas o texto também vai nos mostrar que tudo vem pela palavra de Jesus liberada. E não simplesmente porque aquela mulher desejava. O texto segue e diz, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Que instante? No instante que Jesus falou. Jesus falou, a menina foi curada. Foi liberta daqueles demônios. No momento em que a fala de Jesus libera, ordena que algo aconteça, algo aconteceu. Mas a fé daquela mulher faz com que, isso é a maravilha da fé, a fé faz com que os nossos interesses coincidam com os interesses do Senhor. E aí as coisas acontecem. E é por isso que Jesus vai dizer, seja conforme aquilo que você desejou. Porque agora os nossos desejos coincidem com o desejo do Senhor. Nosso coração é mau,
é perverso, como eu disse agora há pouco. E muitas vezes nós vamos desejar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas quando o Senhor age em nós e essa fé então nele é trabalhada, os nossos interesses agora coincidem com os interesses do Senhor. Ali as coisas acontecem, ali os milagres acontecem, ali o favor de Deus acontece, ali nós vemos o agir de Deus, a graça de Deus derramada, quando as nossas intenções agora coincidem com a vontade de Deus. Meus irmãos, que possamos reconhecer as nossas fraquezas, que possamos reconhecer que somos pequenos, que não somos merecedores, mas que não venhamos a esquecer que é no Senhor Jesus que ancoramos a nossa fé, que somos fortalecidos e somente nele, pelo poder dele e da sua palavra, uma palavra deliberada, as coisas todas podem acontecer. Ele é dono de todas as coisas, ele é todo poderoso, ele tem todo o domínio e é nele que nós devemos confiar, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.